Irmãos, Gênesis 9. Gênesis 9. Vamos dar continuidade, né? A partir do verso 8. Gênesis 9, a partir do verso 8. Gênesis 9, a partir do verso 8. A Escritura diz o seguinte: disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da minha aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio, para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes, de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te rogar, Pai, que o Senhor nos abençoe, ó Deus, a nossa reunião de oração e doutrina aqui em Prazeres. Também te pedir, Pai, que o Senhor abençoe a reunião de oração e doutrina lá em Camaragibe, Pai. Te agradecer pela reunião que fora feita ontem, de doutrina, lá em Arthur. Te pedir também, ó Deus, sábado, ó Pai, pelo estudo lá no ponto de pregação de Igaraçu. E também te rogar, Pai, pela comunhão dos santos, ó Deus, que vai haver, se assim for da tua vontade, domingo, lá na congregação de Camaragibe. Abençoa, Pai, os teus santos, ó Deus. Abençoa, Pai, e traz em paz aqueles que o Senhor decretou que haveria sobre a tua casa hoje, ó Deus. Tudo isso te rogamos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Irmãos, mesmo assentados, 128 do nosso cenário, 128. Cento e vinte e oito. Rogério, depois que a gente terminar de cantar, liga o teu Face e vê se está dando algum problema de eco na transmissão. 128, irmãos. Acharam? Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende
meu pecado e todo o mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Amém, irmãos? Vamos dar continuidade, né? E só lembrando, né, aquilo que a gente tá vendo, não é? Eu peço para os irmãos estarem dando uma... Deixa eu só ligar ele aqui. Esqueci de ligar. Ligar aqui o Data Show. Bom, irmãos, enquanto está sendo... Pronto, já está ali, já está transmitindo a imagem. Então, vê só, irmãos, só para a gente lembrar, não é o que a gente tá vendo, como eu falei para os irmãos, toda quarta-feira eu vou estar relembrando isso para a gente entender, tá certo? Nós temos aquilo que é chamado de Aliança da Redenção, certo? Que é justamente o acordo, né, o pacto que fora feito entre o Pai e o Filho na eternidade, tá certo? O Pai e o Filho na eternidade. Isso é o que é chamado de Aliança da Redenção, Pacto da Redenção, né? A gente tem... Vamos abrir aí, irmão, em João 6:37. João 6:37. João capítulo 6, verso 37. João 6:37, que diz o seguinte, né? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então, a pergunta é, né, quando é que o Pai deu essas pessoas ao Senhor Jesus, né? A gente vai ver lá o João 17. João 17. O João 17:6, que diz o seguinte, né? Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, e tu me confiastes e eles têm guardado a tua palavra. Certo? Então, a gente está vendo aqui de forma muito clara que houve homens que foram dados ao Senhor Jesus. Certo? Houve homens que foram dados ao Senhor Jesus, né? Então, a gente dá uma olhadinha também lá em Atos 13:48. Atos 13:48. Atos 13:48. Que diz o seguinte: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Tá? Então a gente está vendo aqui que há homens que foram dados ao Senhor Jesus, né? Agora a gente precisa saber quando. Quando foi que esses homens foram dados ao Senhor Jesus, né? Então a gente vai lá para Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Que aqui o texto vai dizer quando foi isso, tá bom? Efésios, capítulo 1, o verso 3.
Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, quando, irmãos? Antes da fundação do mundo. Certo? Então, veja só. A aliança da redenção, né, a teologia reformada, ela fala que é uma aliança que fora feita entre o Pai e o Filho, certo? Aonde o Filho seria cabeça federativo dos homens que o Pai tinha dado a ele, dos eleitos. A gente já viu aqui, através de alguns textos, né, que há homens que são dados ao Filho pelo Pai. E quando é que esses homens foram escolhidos para ser do Filho, né, para ser dado ao Filho? Justamente na eternidade, tá? Então a gente viu que é a questão da aliança da redenção. Bom, estudando a questão da aliança da redenção, é aquela pergunta que a gente sempre está trabalhando, né? Se há eleitos, também há reprovados. Se Deus deu certos homens para a salvação, com outros homens, Deus não fez o mesmo processo, Deus não fez o mesmo procedimento, porque os outros são reprovados, tá bom? Então, isso aí é tudo na eternidade, né? Agora, a grande questão é, o decreto tinha que se realizar. Então, para o decreto se realizar, o Senhor Deus teve que criar. A gente viu também que o mundo é o palco de Deus. Não é? O mundo é o palco onde Deus ele vai executar o seu decreto. Certo? Então, isso é bom a gente entender, irmãos, porque a gente compreende da seguinte forma. Bom, Deus tinha eleito pessoas para a salvação na eternidade. Os que não foram eleitos são reprovados. Certo? São reprovados. Tá? A nossa própria confissão de fé, no capítulo sobre decreto, ela vai dizer algo bem interessante. Ela vai dizer da seguinte forma. Capítulo 3, seção 3. Ela diz o seguinte: pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida, outros pré-ordenados para a morte eterna. Então a gente tem aqui o estabelecimento do decreto. Uns são predestinados para a vida, outros são pré-ordenados. Predestinar e pré-ordenar, você tem aqui sinônimos, tá? São duas palavras sinônimas. Predestinar e pré-ordenar. Tá, irmãos? Então, veja só. A gente também viu a questão da aliança criacional, certo? A questão da aliança criacional é quando o Senhor Deus criou o homem, certo? E Deus colocou esse homem no jardim do Éden e Deus entrou em aliança com esse homem, tá? Então observa, quem era o cabeça federativo nessa aliança criacional? É justamente Adão, por parte do homem e por parte do Senhor Deus, né, da Santíssima Trindade do Senhor Deus. Quais são as ordens? Observância e observação dos mandatos, não é? A gente sabe que antes da queda, quando Deus criou, Deus estabeleceu 3 mandatos. Mandato cultural, social e espiritual. Agora, aquilo que a nossa confissão chama de pacto de obras, nada mais é do que o mandato probatório do mandato espiritual. O mandamento probatório do mandato espiritual. Ou seja, que era a proibição de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a gente sabe, irmãos, que a queda não pegou Deus de surpresa, certo? Porque o próprio texto do decreto diz que ele predestina certos homens e pré-ordena outros. Ora, e se a gente viu que a nossa eleição foi antes da eternidade, antes da fundação do mundo, e se a gente também viu que só os homens que são dados a Jesus é que vão crer, entendeu? Então, segue-se que a aliança criacional ela foi estabelecida, o pecado entra, certo? E depois do pecado, aí sim a gente vai ter aquilo que é chamado de aliança da graça, que nada mais é do que a materialização da aliança da redenção. Entendeu? Nada mais é do que isso. A materialização da aliança da redenção. E essa aliança da graça, como a gente está vendo, ela tem 6 etapas. A primeira etapa é a etapa do começo, Gênesis 3,15, certo? A segunda etapa é a noaica, a terceira etapa é a abraâmica, a quarta etapa é a mosaica, a quinta etapa é a davídica, a sexta etapa é a nova aliança. O que a gente está estudando agora é justamente a segunda etapa da aliança da graça, que é justamente a aliança noaica. Lembrando sempre aos irmãos
que cada etapa de aliança dessa não desfaz as etapas anteriores. Tá? O Senhor Deus está revelando o seu plano, certo? E, por exemplo, na etapa do começo, o Senhor Deus estabeleceu a antítese, o Senhor Deus estabeleceu que a semente da mulher, a semente da serpente, que haveria alguém que viria sim da semente da mulher para esmagar a cabeça da serpente, certo? A gente trabalhou, os irmãos estão lembrados, aqueles nomes, né? O nome dos personagens da semente da mulher, no primeiro Toledote, né? Lá de Gênesis, o 5, o 6, o 7, certo? Que tinha aquele que tinha em cada nome das pessoas era um código, a gente viu isso. E a gente está também agora a aliança noaica. Tá, irmãos? Então, olha só. A gente viu a semana passada que essa aliança noaica, ela tem algumas características bem definidas. Cada estágio de aliança, cada etapa da aliança da graça, ela tem características definidas. Certo? Ela tem características definidas. Então, olha só. Nessa aqui da aliança noaica, a gente viu que nessa etapa aqui, Deus coloca pavor e medo nos animais em relação ao homem. Deus estabelece a pena capital. Deus estabelece que o homem poderia sim comer carne, porque antes não. Há a proibição de comer o sangue, certo? E há o estabelecimento da pena capital, né, como já falei, e o Senhor Deus dá, aí ele repete algumas ordens que são conhecidas nossas. Crescer e multiplicar, o verso 7, certo? Em obediência ao mandato social, tá? Deixa eu só dizer uma coisa aqui para os irmãos. Foi até o Xavier que fez essa pergunta, que foi boa essa pergunta. Quando a gente olha aqui, a gente pergunta, mas os ímpios estão debaixo de que aliança? Os ímpios estão debaixo dessa aliança aqui, ó, a aliança criacional. Tá? Porque como eles são a semente da serpente, não tem graça para eles. Entendeu? Então eles vão ser julgados lá no trono branco de acordo com as quebras dos mandatos, certo? Do mandato espiritual, social, cultural. Tá? Uma dúvida aí, pastor, fiquei pensando nesses dias. Se eles já estão condenados, se os ímpios já estão condenados, Sim. eles não têm essa graça, não têm salvação, mas já estão condenados. Agora, qual o propósito desse julgamento? Materializar o decreto. Porque eles estão condenados em decreto. Entendeu? Eles precisam materializar o decreto. Por exemplo, da mesma forma a gente. Nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Verdade é. Mas para poder, vamos lá, Xavier receber a salvação de fato e de verdade, algumas coisas têm que acontecer. Xavier tem que nascer. Entendeu? Nascer com pecado por causa de Adão. Então Xavier precisava ter pecado. Então a pergunta é, mas como é que o pecado vai entrar no mundo? O pecado tem que entrar no mundo através do cabeça federativo de Xavier, o primeiro Adão. Esse primeiro Adão tem que pecar, porque Xavier tem que ser resgatado, entendeu? Das trevas para a luz. Mas se Xavier não tiver pecado, como é que ele vai ser resgatado? Então tem todo um plano que está sendo executado. Então Xavier nasce com pecado, com culpa e corrupção. Xavier cresce, em um determinado dia Deus chama Xavier das trevas para a luz. Pergunta, por que é que Deus chamou Xavier das trevas para a luz? Porque Xavier foi eleito na eternidade. Então o que Xavier está experimentando agora na vida dele é a materialização do decreto. Outra pessoa aqui, o nosso personagem fictício, né? Severino. Severino é reprovado, certo? Mas Severino tem que nascer para merecer a condenação. Então Severino nasce com pecado e corrupção, porque Severino nasce descendente de Adão. Adão, cabeça federativa também de Severino, certo? Mas Severino não foi predestinado para a salvação, ele foi pré-ordenado para a perdição. Pré-ordenado, ou seja, ele foi uma ordem prévia sobre ele. Tá? A ideia é essa. São palavras sinônimas. Então, Severino jamais vai poder vir a Cristo. Então Severino pode ter uma vida todinha de ímpio, certo? Severino vai tirar a onda, Severino vai pecar, vai adulterar, vai pintar o 7, certo? E não vem a Cristo. Severino morre. Quando Severino estiver diante do trono branco, Severino vai ser julgado pela quebra dos mandatos que Deus estabeleceu na aliança criacional.
quebra de mandato espiritual, quebra de mandato social, quebra de mandato cultural. E como ele não tem um advogado, entendeu? Porque ele não é eleito para a salvação, ele será condenado. Tá entendendo? Ah, mas então a quebra vai ser em cima dos 3 mandatos. É. Entendeu? É por isso que o texto lá de Apocalipse vai falar de que os homens vão dar conta de suas obras. Eu pensei que os mandatos eram somente com relação aos eleitos. Não. Os eleitos estão sim, né? Os eleitos obedecem esses mandatos porque é aquela questão. Os preceitos da aliança da criação ainda existem. Pronto, por exemplo, quando a Escritura diz, não adulterarás, isso é cumprimento de que mandato? De que mandato é cumprimento? Não adulterarás? Sim. Social? Quando a Escritura diz lá, por exemplo, não roubarás, cumprimento de que mandato? Não compararem. Sim. Cultural. Quando a Escritura diz, não terás outros deuses diante de mim, cumprimento de que mandato? Ritual. Entendeu? E por aí vai. Diga, irmão. Só para esclarecer uma coisa. Assim como os eleitos foram eleitos na eternidade, Sim. os reprovados também foram Sim. reprovados na eternidade. Sim. Sim. Porque é aquela questão, irmão. Se há eleitos, consequentemente está reprovado. Porque é aquilo que eu já falei. Por exemplo, vamos supor que eu diga, irmãos, vamos eleger isso aqui. Tem sentido? Não. Porque você não pode eleger isso, só tem somente uma opção. Agora, se eu digo, vai ser eleito alguém, pressupõe o quê? Para poder haver eleição, é necessariamente pressuposto que haja reprovação. E a nossa própria confissão vai dizer isso, que uns são predestinados para a vida e outros são pré-ordenados para a morte eterna. Certo? Agora, você observa que predestinar e pré-ordenar são sinônimos. Entendeu? É uma questão... O que quer dizer predestinar? Destino prévio. E o que quer dizer pré-ordenar? Estabelecer uma ordenança que é o destino prévio da pessoa também. Mas se repete, professor, no caso, se Adão tivesse pecado hoje, não seríamos resgatados, caso ele... Porque a questão, irmã, é assim, vamos supor que... vamos lá. Será que seria possível Adão não pecar? Não. Adão ia pecar. Por quê? Porque a nossa eleição foi feita antes da eternidade. Por exemplo, essa lógica aí, né, que tem uma corrente que defende essa lógica, assim que a senhora está apresentando, de que o homem poderia sim, Adão poderia sim ter respondido positivamente a Deus. Mas a pergunta é, se Adão poderia sim ter respondido positivamente a Deus, então como é que ficaria então o decreto da eleição que foi feito na eternidade? Entendeu? Então, aquele decreto seria uma espécie de plano B? Algo do tipo, se o homem pecar, a gente aciona no plano B. Se o homem não pecar, segue-se a vida. Não é isso. Então está atrelado também que, como se faz muita pergunta, quer dizer, pergunta não, assim, é debatido. O diabo queria que Jesus morresse? Não, porque caso contrário, se Jesus não tivesse morrido em morte que cai em sua cruz, não haveria salvação para a gente. Lógico que não. Agora, nada disso poderia não acontecer, porque nada vai atrapalhar o decreto. A vontade decretiva de Deus ela é soberana. Aquilo que os homens resistem é o que é chamado de vontade preceptiva. Mas a vontade decretiva de Deus ela é soberana. Entendeu, minha irmã? Fabiola? Todo mundo tem pecado. Tem. Tem sim. Tem sim. É como se eu disse, né? Alguns podem se salvar. Isso. Porque observa, pelo fato de nós sermos descendentes de Adão, todos temos pecado. Certo? A Escritura diz que Deus encerrou todos debaixo do pecado. Agora, esses todos que estão debaixo do pecado, alguns foram eleitos para a salvação. Na eternidade, antes mesmo de haver pecado, alguns foram eleitos para a salvação. Então a pergunta é, se Deus nos elegeu antes, entendeu, da fundação do mundo para a salvação, é porque fazia parte do seu decreto que haveria sim o pecado. Entendeu? Porque se não fizesse parte do seu decreto que não haveria pecado, então a pergunta é óbvia. E para que ele me elegeu para a salvação? Porque sem pecado eu não preciso de salvação. Está entendendo? Sem pecado não tem reino das trevas para eu ser transportado de lá. Compreende isso? Então o pecado dentro da lógica do decreto é necessário. Ele vai ter que acontecer. Entendeu? Para poder Deus encerrar. Até porque
alguns personagens deixam de existir no cenário, né? Porque se não tiver pecado, Satanás mesmo, a entrada do mal. Deixa de existir, né? Não tem necessidade. É isso que eu estou dizendo, não teria necessidade. Entendeu? E aquela questão é, se a gente vê lá meio que... pronto, um texto que vai falar muito claro sobre isso, né? É Romanos 9. Vamos lá para Romanos 9. Certo? Romanos 9. Que a Escritura vai trabalhar, vai dizer da seguinte forma, né? Romanos 9, 19. Romanos 9, 19. A Escritura diz o seguinte, né? Tu, porém, me dirás, de que se queixas ainda, pois quem jamais resistiu sua vontade? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar quem o fez porque me fizesse assim? Ou não tem um oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Observe o que a Escritura está dizendo. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade e paciência os vasos da ira, que foram o quê? Preparados para a perdição. Então os vasos da ira são o quê? Preparados para quê? Para a perdição. Aí observa aí, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Aí quem são os vasos de misericórdia? Os quais somos nós, que também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. E Daniel 12:2, quando diz, os que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vida eterna e horror. Isso, que é justamente os dois destinos. Entendeu? Agora, a questão do entendimento é a gente compreender da seguinte forma, o homem é que constrói esse destino dele? Não. Esse destino já é traçado por quem? A gente vê aqui em Romanos 9, quem é que traçou o destino de ser vaso de honra ou vaso de desonra? Quem traçou? Deus. O próprio Deus. Não é o homem que vai traçar o destino. Mas o humanismo secular, o arminianismo não gosta disso. É paciência. Entendeu? Paciência. É o que Jesus falou. Não rogo pelo mundo, né? São Manuel. Sim, são os ímpios. São os ímpios. Sim. É porque eles são os ímpios, né, Sr. Manuel? E como eles são ímpios, eles não têm um espírito. E a Escritura lá em Efésios 2 diz que quem governa, quem comanda os ímpios é o espírito da desobediência. Quando foi feito, eu estava falando com um conhecido meu hoje, ele falou uma coisa boa. Ele disse, olha, o homem, ou ele é escravo de Satanás, ou ele é escravo de Cristo. Não tem terceira opção. Ou é escravo de Satanás, ou é escravo de Cristo. Agora, Judas andava com Cristo. Pois é, mas não era de Cristo. Pois é, mas era filho das trevas. Entendeu? E o Senhor falou isso para ele, né? Então, vê só, irmãos, quando a gente entende isso aí, a gente vê que a Aliança da Graça tem essas etapas. A gente está estudando na Noaica agora, certo? E vê só, vamos dar continuidade. Então, Gênesis 9:8 vai dizer o seguinte, não é? O Senhor Deus, depois de ter dito aquilo tudo, né, que ele falou, do 1 até o 7, certo? Que é a questão lá de multiplicar, que os animais teriam medo agora dos seres humanos, que a carne dos animais seria para a comida dos seres humanos, mas não se podia comer o sangue, certo? E o estabelecimento da pena de morte, não é? E mais uma vez a ideia de ser fecundo, né? Aí ele vai dizer novamente, ó, o verso 8. Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Tá? Essa aliança que o Senhor Deus estabeleceu com Abraão, a gente vai ver, irmãos, aqui, ó, no verso 17, certo? Não era uma aliança numa perspectiva salvífica. Era uma aliança numa perspectiva de manutenção da terra. Certo? E essa aliança de manutenção da terra só não foi feita com os eleitos. Foi feito com a humanidade. Entendeu? Ou seja, o que caracteriza essa aliança é a manutenção do palco, para Deus continuar realizando seu decreto.
Compreende? Para Deus continuar realizando seu decreto. É por isso que ele vai dizer no verso 17: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Aí o verso 8, né, vai dizer assim forma, né? Vossa descendência. Ao verso 10, ó, com todos os seres viventes que estão convosco, tanto os animais, entendeu? As aves, melhor dizendo, os animais domésticos, os animais selváticos, que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleça a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por água do dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Então, o nome, a ideia dessa aliança aqui, irmãos, certo? A ideia dessa aliança aqui é justamente a aliança da preservação, tá? A preservação. É isso aí, eu dei uma olhadinha nisso aqui, irmãos, olha só. A aliança noética tem como característica, vamos lá, a questão da preservação de toda a criação. É o aspecto da providência de Deus. E ela se mostrou de forma universal, geral e do pacto. Certo? A providência de Deus aqui se manifesta. E o Senhor Deus, nessa aliança, essa aliança não tem ela é sim um estágio da aliança da graça. Certo? Mas esse estágio da aliança da graça, ela tem um aspecto salvífico para os eleitos. E ela tem um aspecto de providência comum, de manutenção do ambiente, manutenção da própria existência dos ímpios, em termos de continuidade de existência. Tá? Então, Deus estabelece com Noé e seus filhos, o verso 9. Interessante observar a ideia do cabeça da casa, né? Porque a gente observa aqui, não foi estabelecida a aliança com mulher. Você não vai ter isso na Escritura. Porque Deus se relaciona na questão da base pactual. Tá? Ele se relaciona com a questão dos cabeça federativo. Pois o cabeça da casa e, consequentemente, da sociedade é o homem. Como a família é célula máter da sociedade, o princípio de responsabilidade segue para outras instituições maiores. Talvez seja por isso que não vemos a aliança feita com mulheres como representantes de um povo na Bíblia. Você não vai ter isso. Tá? Mesmo na época do Novo Testamento, você não vai ter o Senhor Jesus instituindo apóstolas. Entendeu? Você não vai ter isso aí. Certo, irmãos? E no caso lá de juízes? Aquilo ali é juízo. É juízo de Deus. É juízo. Pronto, já que você falou sobre isso, que é bem interessante, bora lá para juízes. Pronto, ó. Juízes 4. É bom se você ser posto. Não é para a gente entender aqui. Juízes 4. Aí a Escritura diz o seguinte, vê só, Juízes 4. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Depois de falecer Eude, que era um juiz, entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Tá? Que reinava em Azor. Císera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel. Na região montanhosa de Efraim, os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoam, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: vai e leva gente ao monte Talbor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro Quizon e Cícera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e suas tropas, e o darei nas tuas mãos? Então lhes disse Baraque: se fores comigo, vem mesmo. Se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porque não será tua a honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Císera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon, Naphtali em Quedes, e com ele subiu 10.000 homens, e também Débora subiu com eles. Então o que a gente vai ver aqui da seguinte forma, né? O cara teve medo de subir, só se você for, aí ele vai dizer, ó, aí Débora diz, né? Ó,
pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará Císara a ti. Porque ele estava com medo. Ele tinha a ordem do Senhor de ir. Tá. Então, olha só, irmão. Voltando lá para Gênesis 9, para a gente continuar aqui. Então, a primeira característica dessa aliança é que essa aliança é feita com toda a criação. Isso é interessante, porque, veja só, a pergunta é, quando eles saíram do pecado, a semente da serpente deixou de existir? Quando eles saíram da arca, deixou de existir? Lógico que não. Mas nessa aliança, irmãos, vê mesmo, nessa aliança, o Senhor Deus disse que não iria mais destruir a terra. Então o Senhor Deus estabeleceu também continuidade para a semente da serpente. Não só na final, a nova aliança. Entendeu? Então observa cá. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque quando o Senhor estabelece a aliança com toda a criação, certo? Com toda a criação, né? O verso 10, com todos os seres viventes, está incluído aí. Semente da mulher, está incluindo semente da serpente. Então o próprio Deus disse, vai haver continuidade para a semente da serpente. Por quê? Porque eles precisavam sim executar o decreto que Deus estabeleceu para eles. Estão entendendo, irmãos? A gente precisa compreender essas questões. Porque, veja só, ainda haverá outros estágios da aliança. Por exemplo, feito o Vânia lhe perguntou, ainda vai ter o estágio da aliança que Jesus Cristo se encarnaria. Entende isso? Então, observa. Então, a pergunta por exemplo, Deus, mas o Senhor, em vez de destruir esse mundo agora para acabar os ímpios, irmão, isso só vai acontecer no dia que Deus decretou. Porque a própria continuidade desse mundo com ímpios dentro dele é por causa do decreto da aliança noaica. Oi? Assim, vai acabar quando chegar o último dia. Mas antes disso, Fabíola, não. Pois é, sempre vai haver. Antes disso, não. Agora, quando chegar o último dia, entendeu? Que o Senhor Jesus vier, que vai punir os ímpios, né? Aí sim, a morte será derrotada, porque o pecado será derrotado, entendeu? Mas até lá, os ímpios vão continuar, entendeu? Eles vão continuar. Então, veja só. E observa que essa aliança só não foi feita com seres viventes. O verso 10 vai dizer, né? As aves, os animais domésticos e todos os animais da terra. O verso 11 dirá, né? Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por água de dilúvios, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Certo? Então, isso aí são a questão aqui do estabelecimento, tá certo, irmãos? Deixa eu só ver aqui. Então, vê só. Até aí tá tranquilo? Tá tranquilo até aí? Hein, irmãos? Estão compreendendo? Estão compreendendo? Se não tiver, fala, tá, irmãos? Se não tiver, fala, porque se explica de novo. Tá, irmãos? Aí, veja só. O Senhor Deus vai estabelecer um sinal sacramental. Deus vai estabelecer. Certo? A ideia de sacramento é a ideia de transmitir graça para a semente eleita e transmitir a ideia da providência comum, da continuidade para os ímpios. Mas esse sinal, ele seria um lembrete. Agora, é interessante uma coisa, vamos lá ver. O verso 12. Disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Então Deus estabeleceu um sinal, que é o sinal da aliança, entre os descendentes da semente da mulher, os descendentes da semente da serpente, e todas as criaturas que viviam. Certo? Qual é o sinal? Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da minha aliança entre mim e a terra. Observe, mim e a terra. Isso é interessante. Porque, observa, quando nós olhamos para o arco-íris, não é? Infelizmente, quase nenhum cristão lembra do que era para lembrar, que é um sinal da aliança. E alguns que lembram dizem, eita, é o sinal que Deus fez com o seu povo. Isso é uma meia-verdade. Deus fez esse sinal, também é com o seu povo, mas esse sinal não é somente com o povo de Deus. É com toda a criação. Com todo mundo. Com todo mundo.
A pergunta é, por que os ímpios continuam vivendo? Por que os ímpios não foram destruídos? Por que Deus não destruiu a terra por causa dos ímpios novamente? Aí a resposta. O sinal é com todos. Em vez de voltar novamente, ó. Porém, nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. A mim e a terra. Certo, irmãos? Então, ó, sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei. É engraçado isso, né? A fala do Senhor. É o Senhor que vai se lembrar. Então me lembrarei. Me lembrarei. Certo? Então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Observa quem são os componentes dessa aliança noaica. É o Senhor e quem? O mundo. Olha aqui, ó. Então me lembrarei, o verso 15. Então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Então, irmãos, Deus colocou como sinal no céu o arco-íris. Ele é o sinal. Toda vez que chove e aparece o arco-íris, os crentes deveriam se lembrar desta aliança. E se lembrar também que esta aliança prenuncia que seremos restabelecidos um dia, tanto nós quanto a criação. Agora, a gente também tem que se lembrar disso, né, irmãos? Que também é o sinal de continuidade dos ímpios até o dia final. Certo? Até o dia final. Então, vê só, irmãos. Vamos aqui continuar aqui, ó. Estão entendendo essa questão do arco-íris? Tá tranquilo isso? Tá, irmãos? Entendendo essa questão do arco-íris? Então, o arco estará nas nuvens. Agora, vê só. Essa questão do arco-íris, não é? Essa ideia do arco aqui é a ideia literalmente de um arco de flecha. É um arco de flecha, que era uma arma de guerra. E a ideia, sabe, é que Deus pegou a sua arma de guerra, o arco, e colocou. Entendeu? E todas as vezes que Deus trouxesse nuvem e aparecesse o arco, Deus lembraria, que é uma forma para nós compreender que Deus não se esquece. Tá? Que Deus viria o arco deposto. Quando eu digo deposto, vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Algo deposto. É algo que foi colocado no lugar, que não vai ser mais usado. Certo? Para ele lembrar. Por que ela falou isso? Oi? Vânia, isso é uma pergunta boa, entendeu? Aí refere-se à questão do contato da água com a questão do sol, entendeu? Que vai fazer com que tenha essa questão das várias cores, certo? Mas o importante é que se compreenda o sentido daquilo. Entende, irmãos? O sentido do arco, certo? Ou seja, o juízo... É no sentido de dizer assim, ele não vai destruir mais com água. Não quer dizer que ele não vai destruir de outro jeito. Entendeu? Que se você observar, é isso que o próprio texto vai dizer, né? Veja só. O verso 14. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas apareceu o arco, tá vendo? Então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Então é uma lembrança que ele não vai destruir através das águas. Não quer dizer que ele não vai trazer juízo. Tá? Até porque, irmãos, a criação, né, ela geme e ela aguarda a manifestação nossa para poder ser liberta do cativeiro. Entendeu? A criação é cativa, a criação vai ser liberta no tempo decretado por Deus. Tá? Que é justamente isso, né? A razão do dilúvio foi o juízo de Deus, só que esse juízo não eliminou o mal da terra, e não pretendia eliminar o mal da terra. Né? O juízo não pretendia eliminar o mal da terra. Porque se o juízo pretendesse eliminar o mal da terra, a gente tem que entender isso. Se o juízo de Deus dado através do dilúvio pretendesse eliminar o mal da terra, entendeu? Então a arca seria uma espécie de lugar aonde Adão, aonde Noé, sua mulher, os 3 filhos e as mulheres dos 3 filhos seriam glorificados. Aí a pergunta é, e qual seria a necessidade então de Cristo vir?
Estão compreendendo, irmãos? Estão entendendo? Como o que a gente vê, né? Por exemplo, Moisés, bebezinho, botou lá no cesto Sim. do rio. Aí tem a arca. Qual o link com Cristo? Sim. Tem um link. Pessoal, seria um meio pelo qual o Senhor Deus vai livrar. Porque o Senhor Deus livrou Noé, né? Noé e o pessoal que entrou na arca dessa maneira. Certo? Livrou dessa maneira. Com Moisés foi de outra maneira. Não é? Só que Moisés aí é aquela questão de livrar ele para uma função. Não é? Ele não morreu. E Cristo vai vir como representante da nova aliança, né? o estágio de graça superior. Certo? E Cristo será posto na história da humanidade através da encarnação. Compreende? Agora, o que a gente tem que entender é da seguinte forma: cada personagem desse, ele vai ter sim uma certa ação. Por exemplo, qual seria a ação de Deus através de Noé? Entendeu? Que Deus firmou um pacto com Noé. Agora, numa perspectiva salvífica, não. Entendeu? Porque o pacto com Noé foi com toda a terra. Foi Deus e toda a terra. Aí toda a terra aí, todo ser vivente, todos os animais. Agora, dentre aqueles descendentes de Noé que sairiam da arca, queriam povoar o mundo, a pergunta é: só haveria semente da mulher? Não. Não. Aqueles que saíram da arca, que povoaram o mundo, certo? Não é somente semente da mulher. Você também vai ter ali representantes da semente da serpente. Compreende? Ou seja, só é você continuar lendo a Escritura. Entendeu? Vamos lá. Pô, foi feito, eu preguei domingo, né? O Abraão, quando Deus chama Abraão da sua terra, para impor uma terra que vai dar, qual é o contexto que Abraão vivia? De idolatria. O pai de Abraão era idólatra. Compreende? Quer dizer, a cidade que Abraão morava, temia-se ao Senhor Deus? Não. Então você tem ali uma cidade que só era o quê? Semente da serpente. Mas quem são aquelas pessoas? De Gênesis 11 e 12. Já não são os descendentes daqueles que saíram da arca? Então observa, o Senhor Deus vai fazer aliança com Noé e toda a terra. Entendeu? Agora, qual é a característica dessa aliança? Salvação? Eliminação do mal? Não. Não. É uma aliança de preservação. Ou seja, Deus disse, a história vai continuar. Então a pergunta é, Senhor, se a história vai continuar, por que o Senhor mandou um dilúvio universal? Porque Deus refreou o mal. O mal estava, por assim dizer, grande demais. Ele refreia o mal, mas não quer dizer que o mal se acabou ali. O mal só vai acabar, irmão, quando Jesus vier. Entendeu? Uma fala quer dizer a resposta aí da razão dele. Oi? Sim. Sim. Porque como eu falei, o dilúvio não vai eliminar o mal sobre a terra, até então que você vai ver posterior que ele sai do dilúvio, o mal continuando. Entendeu? Aliás, toda a escritura, por exemplo, é uma pergunta óbvia. Gênesis 9, Gênesis 10. Pronto, vamos lá. Gênesis 11, já tem mal. Já tem mal em Gênesis 11. Entendeu? Gênesis 12, mal. Por exemplo, o Gênesis 12, os cavaleiros de Manré que a gente viu aqui domingo. Entendeu? O que é que o pessoal fazia nos cavaleiros de Manré? Culto cananeu. A semente da serpente se reunia para adorar os seus deuses. Quem é esse pessoal? Descendentes daqueles que saíram da arca. Então a pergunta é, o mal acabou? Não. O mal só vai acabar com o Senhor Jesus. Tá? Agora, essa aliança noaica aqui, ela é feita com toda a terra. É por isso, o verso 17, o verso 10, entendeu? O verso 11, toda a carne,
o verso 12, né? A aliança entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Então, essa ideia do arco posto é a ideia que o Senhor Deus está dizendo para o homem, ó, não vou destruir mais tudo com água. Mas isso não quer dizer que Deus não vai fazer outro juízo. Outra coisa, não quer dizer também que Deus não mande juízo particular. Porque alguém poderia dizer da seguinte forma, bom, se Deus não vai destruir o mundo mais com água, eu quis dizer das enchentes quando sai destruindo tudo. Os tsunami, mas é aquela questão. A enchente e o tsunami não destrói a terra toda. É uma visitação de Deus de ira para um determinado local. A questão do arco aqui é uma visitação de Deus em ira para toda a terra. É diferente. Estão compreendendo, irmãos? Estão entendendo isso aqui? Tá? Então, pessoal, é a questão do arco, né? O verso 16, o arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Tá? Aí o Senhor vai dizer, né? Disse Deus a Noé, este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e sobre toda a terra. A gente vai ver, irmãos, essa própria questão do juízo, né? Da continuidade do mal. Só você vê aqui, ó. Vamos continuar lendo o texto? O verso 18. Os filhos de Noé que saíram da arca foram quem? Sem, Cã e Jafé. Cã, pai de Canaã, são eles os 3 filhos de Noé. E dele se povoou toda a terra. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Veja só, você tem aqui um representante da semente da mulher, um eleito de Deus, que está tendo uma atitude pecaminosa. Para você ver. Aí observa aí, Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fez-o saber fora seus 2 irmãos. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costa, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a visse, porque era uma forma de desonra. Entendeu? O que Cã fez. Ele zombou do pai. Certo? Então observa. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizeram o filho mais moço e disse, maldito seja Canaã, seja servo dos servos de seus irmãos. Entende? Aí você continua lendo, aqui ó, e ajuntou, bendito seja o Deus de Sam, e Canaã lhe seja servo, engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos, todos os dias de Noé foram 95 anos e morreu. Então observa, teve esse episódio, e Noé já mandou maldição, entendeu? Que os de Cã iriam servir a Sem e a Jafé. Aí o verso 10, né, o verso 10, o capítulo 10 vai dar continuidade a justamente isso aqui, ó. Bom, tem essa questão do 25, ó, maldito seja Canaã, seja servo dos servos. Entendeu? Aí a partir do verso 10 aqui, ó, você vai ver quem são os descendentes de todo mundo. O capítulo 10, você vai ter a origem, né, a tábua das nações. Ou seja, de onde é que as nações surgiram? Essas nações são filhas de quem? Entendeu? Então você vai ver isso aí. Aí agora a pergunta é, pronto, o capítulo 10. Será que essas pessoas aqui tinham pecado? Lógico que tinha. Tinham mal? Tinha. Semente da serpente? Tinha. Semente da mulher. Eleitos de Deus, da semente da mulher. Tinha pecado? Tinha. Manifestava pecado? Sim. Manifestava pecado. Entendeu? Então a pergunta é, o dilúvio destruiu o mal? Não. Ele refreou o mal. Compreende isso, irmãos? Quem vai destruir o mal é o Senhor Jesus. No último dia. Entende? Tá tranquilo isso aqui, irmãos? Tá tranquilo? Tá tranquilo? Então, olha, quando for na próxima quarta, pela graça de Deus, a gente vai dar continuidade, a gente vai ver um pouquinho essa tábua das nações, tá? Que é a origem das nações, o capítulo 10.
aí vai 10, aí vai ver um pouquinho, vai ver no 11, e a gente vai estar se aproximando pela graça de Deus, entendeu? Para nós entrarmos no próximo estágio da aliança da graça, entendeu? Que é o quê? A aliança abraâmica. Porque Gênesis 12 a gente já vai entrar na aliança abraâmica. Entendeu, irmãos? Estão entendendo isso aí? Agora, lembrando sempre, toda quarta vai estar fazendo essa revisão. Para nós compreendermos o que é a aliança da redenção, o que é a aliança da criação, o estágio da criação, né? O estágio da graça. Lembrando sempre que só tem uma aliança só. A aliança da redenção. Tudo isso aí são desdobramentos dessa aliança. Quando eu falo desdobramento, todo mundo está compreendendo, não está? Hein, irmãos? Está compreendendo o que eu estou querendo dizer quando eu falo desdobramento? Tá? Então, tranquilo. Tá? Aí peço para a Vânia fechar a transmissão para a gente ir para a nossa reunião de oração.